Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita da cidade de Olambra, cidade das Flores, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria hoje, terça-feira, 10 de agosto de 2021. Como todas as terças-feiras, nós temos um encontro marcado. E esse encontro nos auxilia a entrarmos em sintonia com os emissários do bem, com os benfeitores, com os amigos espirituais que estão sempre apostos para nos auxiliar. Boa noite, Gustavo. A câmera está, a imagem está de acordo? Está pegando direitinho? Porque nós, às vezes, quando nós dividimos a live, eu e o Roberto, nós colocamos o celular de lado para que os dois possam aparecer. Quando está somente um, aí não há necessidade. Boa noite, Patrícia. Que bom a Patrícia também aqui conosco. Mas, amigos, como nós estávamos dizendo, olá, Geraldo Rodrigues. Seja bem-vindo, Geraldo Rodrigues. Nós fazemos toda terça-feira às 20 horas o nosso estudo do Evangelho. E o estudo do Evangelho, ele serve também, não somente para isso, mas também como uma preparação para a reunião que virá a seguir, que é uma reunião de vibração e irradiação, uma reunião de tratamento. Então, para os trabalhadores da nossa casa e para aqueles que estão em tratamento, esse momento auxilia para que nós já possamos ir entrando nesse clima espiritual, deixando do lado de fora todas as preocupações, todas as ansiedades e já começarmos a entrar em sintonia com os benfeitores amigos. Então, nosso estudo do Evangelho toda terça-feira, de 8 às 8h30 da noite. E depois, à distância, não é ao vivo, à distância, a nossa reunião de vibração, que é de 8h30 às 9h30 da noite. E com isso, nós vamos aproveitar também para lembrar os amigos, aqueles que porventura ainda não conheçam os nossos canais do YouTube e do Telegram, que entrem lá. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram, SEAC 2012. Juntos podemos muito. Então vamos nos unir nessa grande rede de trabalho, nessa grande rede do bem. Mas, amigos, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E quem desejar, pegue os seus evangelhos, porque nós estamos estudando o Evangelho, estamos no capítulo 5, e nós daremos continuidade quando fizermos a nossa leitura e a nossa prece. Nós abrimos aqui na mensagem 105. A mensagem 105 tem o título Paz do Mundo e Paz do Cristo. É uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus. Repetindo o que o nosso mestre falou. A paz vos deixo,
A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. E o benfeitor Emmanuel comenta: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça, improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas diárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. E Emmanuel vai enumerando. Para cada um, a paz é vista de uma determinada maneira. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor. Paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus. Evangelho de João, capítulos 14, versículos 27. Senhor, gratos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome e agradecendo a cada emissário do bem que acorreu ao nosso chamado, que agora encontram-se em nossos lares. Nós vamos iniciando mais esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e te pedimos, Senhor, sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Que bom, Erli, Maria Aparecida, Inês, Vicente, Cida, Marcela, Selma, os amigos aqui conosco, para compartilharmos juntos as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos continuar vendo as instruções dos Espíritos. Hoje, o item 31 é uma mensagem trazida pelo Espírito São Luís, em Paris, 1860. Proveito dos sofrimentos para outrem. Proveito dos sofrimentos para outrem. São Luís inicia fazendo um questionamento.
Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Ele faz 2 questionamentos, e eu vou repetir, para que a gente compreenda bem o que ele levanta, para que nós possamos pensar. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos poderosos, ou melhor, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? E ele começa a analisar. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Mensagem trazida por São Luís, Paris, 1860. E nós vamos procurar compreender melhor o que São Luís nos fala nessa mensagem. Primeiro, ele inicia com um questionamento. O título dessa colocação, que é o item 31, capítulo 5, item 31, é o proveito dos sofrimentos para outrem. A pessoa está sofrendo e outra será beneficiada? Qual será o proveito? Eu sofro, mas eu consigo beneficiar alguém? Seria a questão. E ele diz: aqueles que resignados aceitam esses sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não estariam trabalhando somente para si próprio, para o seu próprio benefício? Ou será que o sofrimento deles poderiam ser proveitosos para outras pessoas? E ele diz, tem 2 tipos de situações de sofrimentos que podem ser de proveito para outras pessoas, sim. Material, tanto material quanto moralmente. Materialmente, quando eu me privo, e nós vimos em mensagens das semanas anteriores falando sobre isso. Eu me privo, mas o meu sacrifício vai materialmente beneficiar outro, vai contribuir com o bem-estar material do outro. Eu deixo de me alimentar, me alimento menos, divido a minha refeição com aquele que está ao meu lado. Eu me privei, passei um sofrimento, mas materialmente eu estou contribuindo para aliviar o sofrimento do outro. Moralmente também, São Luís diz, pelo exemplo que oferece da submissão à vontade de Deus. Então, pelo nosso exemplo, moralmente, nós também podemos contribuir.
E ele coloca mais ainda, o exemplo do poder da fé espírita pode induzir as pessoas, aqueles que estão sofrendo, à resignação. Poderá contribuir para salvar aquela pessoa do desespero, das consequências que poderiam vir daquele desespero para o seu futuro. Mas, procurando compreender melhor o que São Luís nos traz nessa mensagem, Paris, 1860, mas nós vamos aproveitando, cumprimentando os amigos que estão chegando, Marcela, Cida, Márcio, Arnaldo, Eudócia, Sueli, Vicente, tantos amigos aqui conosco, que nós ficamos muito felizes. Mas vamos refletir um pouco sobre essa mensagem de São Luís, quando ele diz assim: os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus. Muitos, ao lerem essas palavras no Evangelho, pressupõem o quê? Uma humilhação, é um menosprezo pela condição humana. Mas, na realidade, a submissão à vontade de Deus, ela existe através do estímulo à superação e ao crescimento. Acredita-se, submissão e obediência à vontade divina, tratar-se de um ato de covardia e acomodação. É um engano. Na realidade, o Espírito Lázaro, numa outra passagem, em um Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro afirma que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. São duas virtudes muito ativas, não são virtudes acomodadas, não. São duas virtudes muito ativas. Se bem que os homens, diz Lázaro, erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Quando São Luís fala de nos submetermos a Deus, não quer dizer humilhação, acomodação. Não, ao contrário. São virtudes ativas, companheiras da doçura. A obediência, diz Lázaro, a obediência é o consentimento da razão. Eu raciocinei e a minha razão concluiu. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. O consentimento do coração. São forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Essa passagem do Espírito Lázaro, ainda no Evangelho, está no capítulo 9, item 8. E quando São Luís fala nos submetermos à vontade de Deus, tendo em vista a felicidade futura, nós falamos tanto de felicidade e pensamos e procuramos e ansiamos tanto pela felicidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21, tem um texto belíssimo que Mateus traz dos ensinamentos que Jesus havia dado. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o carruncho os consomem, os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde está teu tesouro,
aí também estará teu coração. A felicidade futura é a felicidade quando nós conseguimos as conquistas da virtude. A felicidade futura vai depender muito de como nós agimos na atualidade, no hoje, no agora. A necessidade do desapego, a necessidade de ponderar que há bens infinitamente mais preciosos dos que o da terra. Considerar que a vida não é um problema, é um desafio, é uma oportunidade de crescimento. Nós nunca devemos dizer, eu tenho um problema, a minha vida é um problema. Não, eu tenho um desafio a vencer e eu vou ver a melhor forma para conseguir vencer os desafios. Kardec nos fala também, quando São Luís vem dizendo sobre o poder da fé espírita. Que o poder da fé espírita, diz São Luís, ele pode conduzir os desgraçados, aqueles que sofrem, à resignação. E a fé espírita, o poder da fé espírita, pode salvar aqueles que estão em desespero, pode salvá-los de consequências funestas para o futuro. Porque a fé espírita, ela nos sustenta e com isso nós não vamos ter nenhum ato translocado que pode prejudicar não somente a atual reencarnação, mas pode prejudicar séculos e séculos. Reencarnações várias. Porque, em geral, quando nós nos comprometemos diante da justiça, da lei de Deus, nós precisamos de mais de uma encarnação para podermos quitar esses débitos. E Kardec, ele vem dizendo, a fé espírita, ela não pode ser prescrita ou imposta. Nós não podemos prescrever nem impor a fé espírita. Não pode ser prescrita ou imposta por aquele que a tem. Eu tenho, você tem, mas eu não posso nem você querer prescrever nem impor ao outro. Ninguém a poderá tirar e aquele que não a tem, ninguém poderá dar, diz o codificador Allan Kardec, que a fé é sinal evidente do progresso, mas para isso é necessário uma fé raciocinada. A fé é mãe da esperança e da caridade. Mãe da esperança e da caridade. São Luís fala, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. E Kardec, mais uma vez, ele nos diz a nossa compreensão, os meios de suavização das provas, dizendo que o homem voluntariamente pode aumentar ou suavizar o amargor delas, conforme o modo por que encare a vida terrena. A forma como nós encaramos os desafios, nós vamos vê-los de uma forma suave ou aumentada. Para um, o mesmo desafio, ele passará de uma maneira tranquila. Para o outro,
com revolta, com desespero, com ansiedades em saber como agir. Kardec prossegue dizendo: ora, aquele que a encara o quê? As provas, pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Kardec nos orienta quando nós percebemos que aquele desafio, por maior que pareça, ele é muito passageiro, muito rápido, a vida corpórea, nós vamos ver, para que sofrer tanto? 100 anos não é nada diante da eternidade. A certeza de um próximo futuro, mais ditoso, mais feliz, nos diz Kardec, o sustenta. Nós vamos nos sentir fortes, sustentados, animados. Sustenta, anima e, longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Aqueles que não conseguem compreender o Espiritismo, os seus princípios, os seus fundamentos, dizem: o espírita masoquista, ele fala da dor como se fosse bom sofrer. Não, mas Kardec nos explica, orienta, porque ele diz o quê? Quando nós já temos essa compreensão, que nós temos essa certeza de um futuro próximo, feliz, eu vou me sentir sustentado, animado, não vou me queixar, eu vou agradecer ao céu as dores, porque eu sei que é passageiro e eu sei que esses desafios vão contribuir para que eu caminhe, para que eu avance mais rápido. É isso que Kardec nos traz e que nós procuramos trazer para corroborar, para fortalecer melhor o entendimento da mensagem de São Luís, dada em Paris em 1860 e que se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 31. Proveito dos sofrimentos para outrem. Mensagem muito linda e que nós vamos encerrando essa mensagem por hoje, aproveitando, mandando também um abraço para a Rosa e para todos que estão aqui conosco, mas nós aproveitamos para lembrar vocês, daqui mais uns minutinhos, nós vamos iniciar a nossa reunião de vibração e irradiação. Não é ao vivo, é à distância. Aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia, não esqueçam de colocar a sua garrafinha de água para ser magnetizada, para ser tomada durante a semana. Nós orientamos pelo menos 5 vezes ao dia, de manhã em jejum, no horário das refeições e à noite antes de dormir. Mas nunca tomar essa água de forma automática, não. Tomar com muita fé, com muita confiança, em oração. Senhor, me cure, me auxilie, me dê o que eu preciso. Sustente, me conduza de acordo com as necessidades, porque a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, ela serve para todas as dificuldades. Os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual, problemas obsessivos. Também essa reunião serve para acolher aos irmãos desencarnados. E aqueles que desejarem fazer parte do tratamento,
encaminhe uma mensagem para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. O WhatsApp do nosso centro, eu vou falar, para quem que desejar anotar, um atendimento fraterno, alguma orientação, podem encaminhar a mensagem que nós responderemos. Mas nós aproveitamos também, a Inês já está dando boa noite, até amanhã com Poesia dos Imortais, e é isso mesmo, Inês. A Inês está nos lembrando que nós temos 5 lives, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sempre às 20 horas. E na quarta-feira, que é amanhã, Poesia dos Imortais. Não deixem de assistir Poesia dos Imortais para ajudar a ativar o nosso cérebro, a nossa mente. A poesia cura a nossa mente, então não deixemos de assistir Poesia dos Imortais. E na quinta-feira é o nosso curso. O nosso curso é somente pelo Facebook. Cure-se e cure pelo magnetismo. Então, quinta-feira, só pelo Facebook, 20 horas. Então, estão todos convidados. Mantenham-se em sintonia, inscrevam-se nos nossos canais do YouTube, do Telegram, e eu vou dizer o número do nosso WhatsApp para que a gente possa encerrar aqui ao vivo, mas vamos manter essa rede à distância de 8h30 às 9h30 da noite no trabalho do bem. O nosso WhatsApp do nosso Centro Espírito DDD é o 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. Olá, Liete, boa noite, Liete, Sueli, Inês, Cida, Marcela, todos que estão aqui conosco, que a paz de Jesus continue no lar, no coração de cada um de vocês. Daqui a pouquinhos minutos, à distância, todos esses fios que estão ligados agora continuarão atuando no trabalho de Jesus. Paz a todos, até amanhã, com as bênçãos de Deus.